Meu nome é Maiaja Franklin de Freitas, eu sou advogada, formada pela Universidade de Passo Fundo, tenho pós-graduação em Direito Tributário e também em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Eu atuo na área da advocacia corporativa e sou uma das sócias do escritório Freitas Advogados, com matriz em Passo Fundo e filial em Porto Alegre. Desde criança, eu sempre tive contato com a advocacia por conta do meu pai, que é advogado, e também de um tio, o meu tio João, que já faleceu, irmão do meu pai. Os dois tinham um escritório. Então, desde pequena, eu tenho contato com esse mundo dos advogados, né? E sempre me encantou muito esse mundo da advocacia. O início da minha carreira como advogada foi assim, eu me formei na UPF e eu morei alguns anos em Porto Alegre para estudar, porque a princípio eu pensava em fazer concurso público. E algumas circunstâncias assim que eu não imaginava que fosse acontecer, acabaram acontecendo e me trouxeram de volta para Passo Fundo. Então, com isso, eu comecei a advogar no escritório do meu pai, dos meus primos, né, que então eram sócios dele, e com o dia a dia, o passar do tempo, eu comecei a gostar de advogar. E hoje eu gosto muito do que eu faço, assim, né, a partir do momento que você se dá conta e que você entende que o ato de advogar consiste em defender a verdade do teu cliente, de acordo com aquilo que o direito prevê, que as leis prevêem, né, da melhor forma possível, de acordo com aquilo que você tem condições, é muito gratificante. Então, esse foi o meu início na advocacia. Destacaria 3 mudanças técnicas, assim, de legislação, né? Nós vimos mudanças muito importantes na esfera do direito do trabalho, a partir da chamada reforma trabalhista, né? Nós temos visto mudanças por ocorrer na parte de proteção de dados, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto que ela entra em vigor, não entra em vigor, foi prorrogada a entrada em vigor, enfim, agora com a pandemia foi novamente prorrogada a entrada em vigor. E a terceira mudança bem importante é um novo pensamento que tem vindo nos últimos anos pelas empresas com relação a atitudes de compliance, né, e de agir em conformidade, de agir com lealdade. E as empresas estão muito preocupadas com isso. Então seriam 3 grandes mudanças técnicas na área da advocacia corporativa nos últimos tempos. Para a advocacia em geral, eu acredito que principalmente depois dessa pandemia, né, algumas situações que a gente espera. Para nós, advogadas e advogados, está muito claro que a gente precisa se reorganizar a forma de trabalho. Aquele atendimento que nós fazíamos do cliente vir até nós no escritório para que fosse atendido, enfim, para que fosse ouvido, eu acredito que isso vai mudar. É uma forma uma situação que parece básica, mas vai dar um grande impacto na medida que o cliente não vai mais precisar vir até o escritório. Consequentemente, os espaços que os advogados e advogadas vão ter que ter, isso tudo vai dar uma quebra de paradigma, né? A forma como nós iremos prestar os serviços a partir de então. Porque uma das coisas que a pandemia mostrou é que a gente pode prestar o serviço sem necessariamente ter de estar num escritório formal, enfim. Outros pontos importantes, por exemplo, é o fato de que alguns ramos do direito, que determinados doutrinadores diziam que estariam em extinção, na verdade, se estavam em extinção, estão sendo ressuscitados, né? Como é o caso do direito do trabalho, que tanto se dizia, o direito do trabalho vai acabar, o direito do trabalho vai acabar. O direito do trabalho não vai acabar. Mesmo durante a pandemia agora, a gente está vendo um aumento de processos de reclamatórias trabalhistas, e eu acredito que isso tende só a aumentar, né? Porque por diversas situações que estão ocorrendo. Além do que, a gente sempre diz, quem atua na área de direito do trabalho, que o debate entre o capital e o trabalho sempre vai existir. Quem paga sempre vai achar que vai pagar muito, quem recebe sempre vai achar que
recebe pouco. Então isso é um embate e é um embate que sempre vai existir. É muito difícil achar que o direito do trabalho vai terminar. Então na minha visão modesta, seriam 2 pontos assim de forte mudança para os próximos tempos, né? A Comissão da Mulher Advogada foi criada em 2013, começou inicialmente como uma comissão especial, né? E depois ela foi transformada em uma comissão permanente. O que ela fundamentalmente trabalha, né? Aqui em Passo Fundo é a segunda gestão que eu estou presidente dessa comissão. A nossa preocupação muito grande é quanto ao debate sempre contra a violência doméstica e contra a violência de gênero. Principalmente agora, durante a pandemia, os números aumentaram assim exponencialmente. Então, a gente procura fazer um trabalho de conscientização bem grande nesse sentido. Por quê? Porque sob esse viés, na medida que as advogadas e os advogados têm um comprometimento com a cidadania, a gente entende que esse é o nosso papel enquanto cidadãs. Porque o trabalho que a gente faz pela ordem é um trabalho voluntário. E se a gente tem a oportunidade de contribuir nesse sentido, a gente faz, a gente estuda, enfim, para poder, quando a gente é chamado, falar a respeito de um trabalho de conscientização. Com relação à representatividade para as mulheres da advocacia, todo ano são realizadas conferências regionais e é realizada a Conferência Estadual da Mulher Advogada. O que é isso? São recolhidas as demandas das advogadas de cada região, se faz a carta de intenção para integrar o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, que vai para o Conselho Federal da OAB e lá é discutido para ver a nível nacional o que as mulheres de cada região do país, advogadas, estão precisando, quais as demandas que precisam ser atendidas, enfim. Por exemplo, no nosso estado, nós temos desde 2017 o auxílio maternidade para a mulher advogada, que é uma conquista muito importante, porque para a gente que é profissional liberal, a gente sabe que quem não contribui com o INSS engravida, ganha o bebê, ele tem 1 semana, tu precisa voltar a trabalhar, precisa voltar para o escritório, ninguém vai pagar o teu auxílio maternidade. Então é uma grande conquista da advocacia, da mulher advogada, por exemplo, esse auxílio maternidade, que é prestado através da Caixa de Assistência dos Advogados. Outro ponto importante é para que as mulheres vejam que a Ordem dos Advogados do Brasil não é um espaço apenas de homens, é um espaço de homens e de mulheres. A Comissão da Mulher Advogada dá voz a todas as advogadas. Os homens também podem participar, é uma comissão aberta, independente do gênero. E, por exemplo, a nível estadual, nós temos um grupo de trabalho, Mulheres Visíveis. O que é isso? Qualquer advogada de qualquer subseção se inscreve para um banco de palestrantes. E ao longo do ano, você se inscreveu no banco de palestras, você vai um dia ter o seu dia para palestrar para os demais colegas e para quem se inscrever naquele webinar. Por quê? Para poder dar voz para as mulheres advogadas, porque as mulheres advogadas, a exemplo dos homens advogados, também têm condições de palestrar, de contribuir, para ter espaços de fala também. E quando a gente fala de representatividade, é muito importante. Se nós pensarmos que a OAB o Rio Grande do Sul tem 88 anos, e em 88 anos de história teve uma única mulher como presidente da seccional Estado do Rio Grande do Sul, a gente vê que tem um caminho para percorrer, né? E a Comissão da Mulher Advogada é uma das comissões que visa justamente dar esse espaço de fala para as mulheres advogadas.